A gente começa então aqui a nossa primeira entrevista falando sobre carreira, né? Tão importante em algum momento da nossa vida a gente se reavaliar de alguma forma, né? E muita gente acaba optando aí pelo lado da carreira, mais pelo lado da consultoria. Mas e aí, como ser um bom consultor, né? Um consultor aí de sucesso, onde você vai ajudar outras empresas e outros profissionais também. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com Carlos Macedo, tudo bem? Consultor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom Tudo dia. jóia? Tudo bem? Assunto interessantíssimo, né? Porque Sim. realmente muita gente chega em algum momento da vida, uma fase aí profissional, e opta por, de repente, auxiliar outras pessoas, já que há uma bagagem aí extensa, né? E aí, quais são as diretrizes, né? O que fazer, os primeiros passos para realmente, bom, eu quero dar esse novo patamar para minha carreira? Legal. Bom dia a todos. Hoje no Brasil, a gente tem uma gama de profissionais na faixa etária de 40 a 50 anos que vão chegando perto do final da carreira, ou que chamaríamos de final da carreira, mas o momento mais fantástico da carreira dele, onde ele soma Sim. experiência, ele soma estratégia e muitas vezes ele fala, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar uma consultoria, né? Vou sair por aí e vou ajudar as empresas. Não é bem assim. Então, tem algumas coisas que ele tem que pensar um pouquinho antes de fazer, de se ver nessa situação. Ele tem que ter um domínio técnico, então ele tem que entender bem do que ele vai conversar, o que ele vai fazer, o que ele vai ajudar as empresas. Então ele tem que focar, entender o que hoje as empresas buscam no mercado para esse auxílio, né? Tem que se ver o relacionamento. Então, para ser consultor, tem que se relacionar. Você tem que conhecer. Por quê? Vender consultoria é para alguém que confia no seu trabalho. Né? Ninguém simplesmente passa por aí e fala assim, olha, tem um consultor ali que pode me ajudar. Sim. Né? Não, olha, vá até aquele consultor que ele vai te ajudar. Então, relacionamento é uma coisa muito importante. E acho que é um ponto para você se entender como consultor, é pensar, como eu me relacionei esse tempo todo? Né? Tanto na empresa quanto com as outras pessoas, outros profissionais, Sim. né? E aí, qual a área, né, enfim, que a pessoa, de repente, assim, ela trabalhou muito tempo numa área administrativa, mas ela pode ser consultora aí de outros segmentos, né? Porque, digamos assim, que nas empresas, aquela pirâmide, aquele jeito de fazer e acontecer, mais ou menos é da mesma maneira para ter sucesso, né? Por isso que eu falo do domínio técnico, de se aprofundar, porque cada empresa tem o seu jeitão, né? Sim. A sua maneira de trabalhar. E muitas vezes a gente encontra profissionais que ficaram 20 anos numa única empresa. Como ele pode ajudar? Através fazendo uma especialização, se aprofundando mais naquele setor, tentando primeiro entender como essas empresas, quais são as diferenças dessas empresas do mesmo setor ou até de outros setores sobre aquilo que ele tem o domínio. Entendi, porque aí cada empresa realmente Vai tem ter o o seu seu perfil. Então, antes de mais nada, de você prestar uma consultoria para uma empresa ou para alguém, algum profissional, é importante você conhecer o perfil de quem você está lidando, né? Em relação ao perfil profissional também, tem se buscado muito, né? Ajuda, auxílio de coaching, consultores também, né? Também. Isso acaba sendo um momento no Brasil, né? De muitos profissionais em transição de carreira e tudo mais. Sim, é um momento bem importante no Brasil. Isso aconteceu não só por um momento econômico, político, não, isso aconteceu também fora do país. Houve um desenvolvimento muito forte lá fora de uma coisa que eles chamaram, tanto na Europa quanto América do Norte, eles chamaram de interim management, ou de gestor interino, né? Ou seja, tem aquele profissional experiente que agora ele ficou muito caro para mim. E eu não tenho como suportar mais ele, porque eu preciso dele em pontos muito estratégicos, que é a consultoria. Então, eu passo a contratar ele por trabalhos. E pode ser bem interessante essa carreira. E ela é a modernização, vamos chamar assim, das consultorias e a viabilização de consultorias menores, onde vários consultores podem se juntar, uma espécie de cooperativa, e criar aí um novo modelo, trazendo
experiência de volta para as empresas no momento que elas precisam, de acordo com o tamanho de horas que elas precisam e para os eventos que elas precisam. E é possível, né, ser um jovem consultor, né, que a gente vê muitos especialistas, enfim, como você até pontuou, ficou talvez 20 até 30 anos numa empresa, Sim. mas ainda se considera muito produtivo, né? Ainda tem uma vida ativa e profissional muito forte, né? Então é importante também a gente frisar que também é possível ser um jovem consultor, de Claro. repente não teve tanto tempo numa determinada empresa, porém tem aí outro tipo de bagagem, né? Inclusive tecnologia, estudos e tudo mais. Sim, sim. Existem dois grandes caminhos. Você muito cedo resolve ter um domínio técnico absoluto, né? Uma visão estratégica muito boa e seguir por um caminho. Não, eu vou ser consultor, eu vou atuar. Para isso tem todo um segmento, inclusive pronto para receber. Não só as grandes consultorias, hoje elas fazem grandes eventos em universidades para trazer esses futuros consultores, inclusive. Existem também as consultorias startups que vêm surgindo cada vez mais fortes, né, trazendo uma nova cultura de consultoria para o mercado. E sim, existem os profissionais mais experientes, que não com tantas certificações quanto o mais jovem, mas com a bagagem, a experiência. Sim, e o importante também, sendo jovem ou já sendo mais experiente, né, em termos de tempo, né, de período, sempre se atualizar, né? Porque o mercado vive se renovando e é super importante isso, né? Sim. Mas os dois vão ter que ter uma coisa muito clara. Eles têm que entender que é uma carreira onde você vai precisar da automotivação. Você tem que sair todo dia, levantar e dizer, olha, hoje tem um leãozinho para eu matar. E acreditar que não vai ter dia fácil. Né? Dessa forma, os seus dias podem ser um pouco mais tranquilos. Sim. Então, paciência é um grande direcionador também, muita resignação, aceitar os nãos que você vai encontrar. Não, agora eu não preciso. O grande desafio é prospectar, é chegar para dizer simplesmente, olha, eu posso te ajudar. Esse é o maior desafio, porque depois que você disser, eu posso ajudar, as portas começam a se abrir. Sim, e o mercado ele tem respondido aí de maneira positiva, né? A gente vê aí um reaquecimento da economia, então a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? Aquele passado tá ficando um pouquinho, né, ali para trás, a gente vem numa recuperação boa economicamente, né? Alguns projetos começam a sair da gaveta, né? A melhoria, as empresas durante uma crise, elas buscam continuar a ser operacionais. Elas querem se manter, eu falo que é o período de manutenção, de se manter do jeito que der. Né? Então, tudo que é projeto, que é inovação, é suspenso e fica ali. Agora a gente começa a ver, aquecer de novo e todo mundo abrir as gavetinhas e tirar de lá os projetos de inovação. Olha só, temos participação aqui em relação aos temas do dia, é assim que a gente gosta, viu? Renata, muito bom dia. Olha só, eu tenho graduação em Administração e Psicologia Organizacional, pós-graduado em mestrado, sempre trabalhei com consultorias, inclusive para fora do país também. O grande desafio que eu vejo como empresário é entender que precisa de consultoria e, claro, vários tipos de empresas que temos, tanto quanto as conservadoras, familiares também. Como é que você vê esse desafio? É a pergunta dele, né? Para as empresas realmente entenderem que é necessário ter uma consultoria. Bom, nas empresas familiares é um grande desafio. A gente passa por isso, a gente tem algumas... para que eles entendam que não são só eles que entendem do negócio, alguém de fora pode vir e ajudar a entender melhor, e que eles não têm, muitas vezes, a visão absoluta do negócio. Certo. É um tanto quanto desafiador, ela tem razão, sim. Nas empresas de maior porte, de médio e grande porte, muitas delas já têm essa cultura, porque muitas têm a auditoria, já conhecido como auditoria, e a auditoria puxa a consultoria, então eles acabam tendo isso meio que no DNA. Maravilha. Carlos, muito obrigada. Deixa o seu contato aí para quem nos acompanha, para quem quer mais informações e detalhamento, né, sobre a importância de ter uma consultoria para o seu negócio, que deve com certeza fazer aí toda a diferença. Pode deixar o contato. Legal. Nossa empresa chama-se Inovativa. Ela está hoje na web no www.inovativa.com.br. Lá a gente tem uma seção bacana também de carreira,
onde a gente ajuda consultores que tenham a vontade, não queiram ser tão independentes, a fazer parte de um grupo maior onde a gente possa trabalhar juntos no mercado. Quem quiser saber um pouquinho mais, vá lá no Inovativa. Muito obrigada, viu? Obrigado, até uma próxima. Continue aqui com a gente, Carlos, para a gente acompanhar aqui os nossos artistas.